E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal falando de boas empresas e atendendo a pedidos aqui para a gente comentar empresas específicas. Quem? Olha só, Taesa. Os investidores estão querendo saber de dividendos. Será que vai pagar mais dividendos esse ano? Pois é, falaremos sobre isso. Vou falar também da minha posição em Taesa, né, e o que eu estou fazendo com as ações. É outra coisa que vocês me perguntaram também bastante. Vou trazer estimativa de dividendos para 2025 e 2026, além do valuation, pontos positivos e pontos de atenção, além de outras informações. Então, vamos direto aqui com os dividendos para a gente começar. A primeira pergunta, né, que eu recebi então, será que ela vai pagar mais dividendos em 2025? Pode ser que sim. Olha só, nós vamos ver estimativas a partir de agora e depois eu comento mais sobre isso. Eu só te peço rapidinho, antes de mais nada, se você gosta do meu conteúdo, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Que a partir de agora você não perde mais sempre que eu postar novos vídeos, e me fala aí nos comentários se você tem as ações da Taesa. Mas olhando aqui então para as projeções de dividendos em 2025 para a Taesa, as estimativas até o momento é de algo perto ali de 2,75 para esse ano de 2025, mas para 2026 já é algo ali na casa dos R$ 3,80 estimado, tá pessoal? Não é nada garantido isso aqui, mas o próximo dividendo da empresa, em se falando de Datacom, deve ser só no mês de maio, para quem está esperando aí o anúncio, tá? Historicamente o mês de maio aí é bem forte em Datacom para proventos. Então, sobre a Taesa, a gente tem algumas questões importantes a discutir para quem está pensando em dividendos. Por exemplo, né, e uma dessas questões é que esse ano ela já pode distribuir 90% do lucro e que seria positivo para dividendos, da mesma forma que pode também até distribuir 100%. Isso aqui não é especulação, é oficial, tá? Tem comunicado ao mercado e tudo, onde a própria empresa diz que a partir do exercício social de 2025 a intenção da Taesa é propor aí a distribuição de proventos entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. Ela não diz que vai distribuir, não afirmou, né? Diz que tem essa intenção. E aí nós temos duas questões, uma positiva e a outra negativa. Atenção, a positiva é o quê? Inflação subindo. Como a gente tem acompanhado nos noticiários e até mesmo nos comunicados do Banco Central, a estimativa de inflação para 2025 é previsto aí, né, que fique acima do teto da meta. Isso aqui para o país é péssimo, mas para empresas de utilidade pública, isso aqui de certa forma é bom, porque os contratos dessas empresas são reajustados anualmente pelos índices inflacionários, então isso favorece as receitas. A notícia ruim é a dívida aumentando, porque se a inflação vai subindo, os juros também vão ter que subir mais, né? E hoje os juros já estão mais altos, o que pressiona o lucro da empresa, acaba sendo problema, né? A Taesa hoje já está bastante alavancada. Então são duas questões que só o balanço da empresa vai nos dizer ao longo de 2025. Mas no geral, a Taesa, na minha opinião, ela tem dois gatilhos aí para bons dividendos no curto prazo, no curto e até no médio prazo. Um deles é o aumento do payout, que a gente acabou de falar, né? Favorece o dividendo. E o segundo ponto é a possível maior lucratividade. Mas aí talvez você se pergunta, né? Mas você não acabou de falar aí, Luiz, que a dívida está alta, será que isso não vai atrapalhar? Vai, porém nós temos um detalhe, nós temos que lembrar que ela vem colocando projetos em operação e isso vem ajudando a melhorar as receitas. Mais para frente a gente vai olhar mais no detalhe, mas a partir de 2027 esses projetos já estarão praticamente em 100% operantes, além de reforços e melhorias que já estão rodando e que estão contribuindo para melhores resultados, né? São incremento de caixa para a empresa. Embora isso aqui não resolva o problema da empresa no longo prazo, já já a gente vai chegar lá, vamos com atenção. Portanto, respondendo quem pediu aí para eu comentar, a Taesa no curto e médio prazo ela vai seguir forte, creio eu, em receita, não só pelo aumento da inflação e correção dos contratos, mas também pela entrada de projetos novos e reforços e melhorias. Mesmo com o endividamento alto, pode ser que os lucros não sejam tão prejudicados. E se ela pagar mesmo esse payout de 90%, talvez até 100%, tem possibilidade do investidor pegar um yield ali na casa dos 10% nesses preços de hoje. Então olha só, a gente viu ali, né, a projeção de 2,75 por ação, isso para 2025. Então para quem está comprado, por exemplo, abaixo aqui dos 33 ou até mesmo abaixo dos 34, vamos considerar arredondando, são cerca ali de 8% de yield. Ainda é interessante. E se a gente olhar para 2026, quem está comprando hoje, imaginando talvez 100% do lucro distribuído, que tem a possibilidade, ela poderia então pagar ali 3,80, segundo a projeção do mercado. Seria cerca de 11% de yield nesses preços, tá? Eu não contaria com 3,80, né, mas talvez até uns 3,50 é plausível, mas de todo modo eu não vejo a Taesa pagando menos do que 8% esse ano e ano que vem, se a gente considerar
nesses preços de hoje ali na casa dos 34. E dito isso, eu preciso te lembrar que tem um grande porém em toda essa tese para a Taesa, tá? É a minha bronca aqui com a Taesa que me fez parar de comprar as ações. E a pergunta foi o que eu estou fazendo com as ações. Então eu tenho desde 2019, se não me engano, porém eu parei de comprar no pós-pandemia, por volta ali do final de 2022, se não me engano. A gente observou o IGPM entrando em deflação forte. Até aí tudo bem, né? Faz parte do negócio da empresa, a maioria dos contratos dela é atrelado à IGPM e a gente sabe o que aconteceu lá no pós-pandemia, né? Os índices inflacionários ficaram muito desajustados, então já era esperado que os lucros iam corrigir mesmo, né? Então eu esperei para comprar depois, vislumbrando preços menores, porque a ação já tinha subido muito por causa daquele descasamento dos índices inflacionários. Porém eu não comprei depois também não, né? Não optei em não comprar, mesmo com as ações corrigindo. Por quê? Porque ficou visto que a empresa não ia conseguir repor contratos importantes que vão vencer já em 2030. E em contraparte, a dívida da empresa subiu muito. Veja que o EBITDA foi lá embaixo e a dívida subiu muito forte, né? O que desenhou essa dificuldade ali para ela repor esses contratos e ao mesmo tempo manter dividendos sustentáveis no longo prazo. A grande dúvida em relação à Taesa é o longo prazo. Esses contratos que eu mostrei aqui, ó, são os que ela tem hoje para colocar em operação, que ela está trabalhando neles. Ou seja, eles não são suficientes para ela repor a RAP que vai vencer a partir de 2030. A RAP a vencer em 2030 ali, ó, é cerca de 1 bilhão. E esses contratos aqui que ela está trabalhando vão repor mais ou menos ali a metade disso. Ou seja, não é suficiente. E veja que depois, nos próximos 2 anos aí, né, tem outras receitas vencendo. Dá aí quase uns 700 milhões de contratos vencendo. Eu sugiro até que você entre aqui depois, vou deixar o link dessa página aqui para você acessar. Soma esse quadrante aqui, ó, e divide pela RAP total e você vai ver a relevância disso que eu estou falando. Tá? Eu vou deixar o link para você acessar essa página aí na descrição e você faz esse exercício. Mas fato é que nos próximos 7 anos aí tem grande risco dela perder cerca de 40% da receita. E dado a alavancagem hoje, a competição acirrada também em leilões, né, e o tempo que é necessário entre ela ganhar novos leilões e colocar esses projetos operantes, acaba dificultando isso muito mais. Né? Um projeto mediano aí de transmissão leva no mínimo 4 anos para ficar 100% operante, sem contar o tempo até sair os licenciamentos, né, que são as partes burocráticas. Então, o mínimo aí para um projeto pequeno ou médio seria uns 5 anos. Aí você imagina, 1 bilhão, mais de 1 bilhão, né? Cerca de 1,5 bilhão ali de RAP em projetos. Por isso eu não acredito que ela consiga fazer essa façanha de repor isso aqui, porque o prazo já está curto. Tá? A menos que ela faça uma aquisição grande aí, surpreenda o mercado com algum projeto que já está operante, ela vai lá e compra. Mas para isso ela esbarra também aqui na dívida, que é um empecilho grande. Enfim, né? Não adianta a gente ficar aqui com achismo, né? Especulando. Investimento a gente faz com base no que a gente tem em mãos hoje, né? E no que a gente consegue enxergar da empresa para o futuro. E aí por isso, como eu não tenho essa clareza com a Taesa, eu parei de comprar, porque o investimento em setor elétrico é visão clara de longo prazo, e aqui para a Taesa eu não tenho visto isso hoje. Mas mesmo assim eu decidi continuar sócio da empresa, sigo sócio, tenho as ações, pelo dividendo ser ainda atrativo no médio prazo. Então olha só, eu recebi até hoje, né, no período aí que eu tenho as ações da empresa, recebi cerca de 10 mil em dividendos durante esse tempo que eu sou sócio. Isso aqui, ó, já representa cerca de 60% do capital que eu investi. Então é um ponto que me deixa tranquilo aqui com a Taesa. Por mais que eu não esteja aportando, eu apenas vou recebendo dividendo, porque para mim ainda é atrativo, e eu vou e invisto dividendo em outras ações que eu julgo que estão mais baratas do que a Taesa hoje. É isso que eu estou fazendo com as ações da empresa, respondendo quem pediu para eu comentar. E aí é importante entender, pessoal, você que é sócio de Taesa, talvez você comprou agora e talvez não sabe dessas informações que colocam a tese num risco mais elevado do que outras empresas, não vejo motivo também para se desesperar com isso aqui que eu falei, tá, pessoal? Dos contratos. Tenha calma, a empresa não vai deixar de existir, mas se ela não repor esses contratos, ela vai diminuir de tamanho, isso é um fato. Consequentemente, vai diminuir os lucros lá na frente, e isso pode refletir em bolsa em algum momento, à medida que 2030 vai chegando e o mercado for concluindo que ela não vai conseguir repor isso aqui. Mas repetindo, não vai ser o fim para a empresa. A grande questão hoje para a Taesa é isso aqui, ó, dívida. À medida que ela conseguir reduzir esse endividamento, ela vai ter possibilidade de ir retomando as receitas, mesmo que haja uma perda lá em 2030.
2030. Então, se você está comprando aos poucos agora e você está diversificado, tem outras elétricas na carteira, tem outros setores fortes na carteira, eu não vejo problema, tá? Você que talvez comprou agora sem saber dessas informações. Não é ir para tudo ou nada para a empresa, olha para outras coisas. Mas se você já tem o ativo, não há motivo para pânico. Vamos dar uma passada agora um pouco no valuation, né, e na análise fundamentalista rapidinho, e a gente vai entender um pouco disso que eu acabei de comentar. Observe aqui, ó, que hoje, né, nós temos uma empresa retomando receitas, lucros e margem. Por quê? Pelo fato que eu acabei de comentar. Tem projetos de reforço e melhorias, tem novos contratos entrando, já gerando uma RAP parcial, além dos reajustes inflacionários anuais que vão continuar acontecendo. Com isso, mais lucros, o que acontece? Fazem a empresa ficar mais descontada. Não está de graça, cuidado com isso, tá? Tem empresas bem mais baratas do que a Taesa hoje na bolsa, mas você vê aqui, ó, que à medida que o lucro cresce na linha verde, o PL cai e eles começam a se cruzar, sinalizando que o lucro começa a favorecer o valuation, embora não seja um desconto ainda evidente, tá? Isso a gente conclui aqui, ó, olhando para o EV/EBITDA. Olha que interessante, lucro subindo, lucro operacional, EBITDA subindo e EV/EBITDA caindo. É isso aqui que a gente quer quando a gente busca empresa descontada. Só que, porém, não é desconto ainda aqui para a Taesa, porque esses dois aqui eles teriam que ter se cruzado. Ou seja, o lucro subir mais um pouco, né, bem mais um pouco, para o EV/EBITDA cair bastante aqui para a gente poder afirmar ação barata frente ao lucro operacional. Ainda não é o caso, tá? Em algum momento eu acredito que isso vai acontecer porque os lucros vão seguir aumentando até no médio prazo. A grande questão que eu falei é aqui, ó, dívida. A empresa teria que gerar um EBITDA violento aqui para conseguir estreitar, vamos chamar assim, essa distância aqui do indicador, né? Lembrando que a previsão é que essa dívida da empresa aumente. Esse é o ponto aí de atenção talvez mais relevante na tese de Taesa. Então, é como eu falei, para dividendos acho que segue atrativa no médio prazo, mas não é ação barata. Se você já tem, na minha opinião, é manter, tá? É a minha opinião. E quem não tem e talvez está estudando a Taesa, acho que antes de comprar tem outras elétricas para olhar primeiro. Mas no final do vídeo eu vou relembrar alguns exemplos, tá? Mas olhando aqui o consenso, ó, com a estimativa de preço aqui dos analistas, nos preços atuais as ações estão sendo consideradas preço justo. Me fala, inclusive, a sua opinião. O que você acha aí da tese de Taesa, né? O que você está fazendo com as ações da Taesa? Me fala aí nos comentários. E aí, rapidinho aqui, ó, atendendo a quem pediu para eu falar também das elétricas que eu invisto, como eu mostrei num outro vídeo que eu postei semana passada, eu mostrei a ISA Energia, né? Tá na minha carteira, daqui para frente eu não vou comprar mais, tá? Agora, para eu comprar ISA Energia, só mesmo se vier uma correção forte, já considero um percentual limite aqui para minha carteira, né? Eu olho bastante percentual de risco, mesmo ela estando abaixo do meu preço teto, que é R$25, com esse percentual já alocado, eu prefiro priorizar outros ativos na minha carteira, mas tenho ISA Energia, é a maior posição em elétricas, tenho aqui a Taesa, conforme eu acabei de falar, trazer aí o comentário para vocês, mas sem aportes, apenas recebo dividendo e reinvisto em outras empresas. Tenho também a Neo Energia, uma ação que eu tenho desde o IPO e no momento também não estou aportando. Considero uma ação muito barata no valuation, mas aqui também é outra empresa que está bem alavancada, tá? Porém, como eu já mostrei aqui também em vídeos passados, ela tem conseguido entregar crescimento mesmo com endividamento. É a legítima empresa ali que tem crescido com dívida. E até o momento isso não tem sido problema para ela. Porém, eu vou esperar para ver, tá? A gente sabe que a Selic pode subir ainda mais, então vou aguardar o primeiro trimestre de 2025 sair para dar uma analisada. Mas sigo posicionado nas ações e tenho aqui também a Auren Energia. Essa aqui eu comecei a comprar bem aos pouquinhos, depois que passou o dividendo extraordinário, quando corrigiu, e aí o mercado começou a precificar o ativo. Só que aí, né, quem lembra aí, a empresa surpreendeu negativamente em primeiro momento com aquela aquisição da AS Brasil, a fusão ali, né, a combinação de negócio com a AS Brasil. Aí o mercado, sabendo do cenário de alta de juros, né, e que a partir de então será uma empresa bastante endividada, penalizou forte aqui as ações. Então, como existe essa dúvida hoje, eu sigo bem devagar com a Auren Energia, eu quero ver como será a alavancagem quando o balanço consolidado das duas empresas sair e principalmente a reação do mercado. E aí, a depender, eu volto a comprar. É uma ação que não precisa ter pressa, achar que o bonde vai passar, porque tem desafios grandes aqui para a Auren Energia. Acho que no curto prazo é muito mais risco do que oportunidade. Eu vejo a oportunidade em Auren no longo prazo. Como o meu percentual aqui é bem irrelevante, a depender do que vier no balanço, eu volto a comprar. Então essas são as 4 elétricas que eu tenho na carteira hoje.
E uma pergunta que eu recebo muito também é de elétricas para 2025, elétricas para estudar agora, né? Para quem está começando e quer boas empresas a bons preços. Então hoje eu olharia sem dúvida nenhuma para Eletrobras. Aqui tem riscos, tá, em relação a governo ainda, mas a empresa está com o balanço muito sólido, tá? Talvez é a elétrica mais forte em balanço hoje, além do fato que ela é transmissora e geradora, né? A maior do segmento aqui no país. Então, com uma empresa aqui, você já mata 2 setores na sua carteira. E, na minha opinião, o mercado ainda não enxerga a empresa como privatizada, dado alguns riscos aí no radar. Além dessa, eu olharia também para a Engie Brasil, mais uma empresa fortíssima. Aqui é mais geração, mas ela tem outros setores também relacionados a setor elétrico. O principal ponto aqui, na minha opinião, para a Engie Brasil é que é uma empresa impecável, né, em termos de controle, em termos de administração e resultados no longo prazo. Sempre entregou. É como eu falo, né, a maioria das empresas da Bolsa que você for analisar hoje a fundo, for minuciosamente ali no detalhe, você vai ver algum rolo, seja com o controlador enrolado com alguma coisa, seja com o governo metendo a mão em alguma coisa, seja uma notícia atravessada, seja uma pulga atrás da orelha ali, você vai sempre ficar para a maioria das empresas da Bolsa. Aqui com a Engie não tem isso. É só mesmo o risco regulatório do setor como um todo que faz parte. Então, na minha opinião, é uma empresa muito interessante. E uma outra aqui para a gente comentar brevemente, que vale o estudo em 2025, é a CPFL Energia. Aqui já é mais distribuição, porém é uma empresa também com balanço muito sólido, conseguiu entregar crescimento nos últimos anos para cá e hoje ela se destaca com bons dividendos. Se o payout não mudar, é ação de perfil previdenciário. Então, são empresas que eu colocaria nos estudos em 2025, sem sombra de dúvidas, se eu já não tivesse aquelas outras elétricas que eu acabei de mostrar para vocês. É só a minha opinião, tá? Respondendo quem pediu para eu comentar, não é nenhuma recomendação de investimento. Apesar de eu ter CNPI, isso aqui é só um vídeo educativo para vocês, tá bom? Mas me fala aí, quais elétricas você está investindo? Se você ficou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço, bons estudos e até a próxima.